do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom dia a todos também que nos acompanham pelas redes sociais. Nós começamos a desenvolver esse estudo no último domingo e queria saber quem estava aqui domingo passado. Tá, bastante gente. Aqueles que não estavam aqui, não tem como a gente voltar no assunto, mas podem acompanhar no canal da igreja. Tem também o meu canal, se quiser colocar lá, tem o vídeo da mensagem, que foi uma introdução que a gente trouxe para falar de fato a respeito do céu, do novo céu e da nova terra. E é isso que eu queria tratar hoje com os irmãos. Antes de iniciarmos, gostaria de orar. Senhor Deus e amado Pai, que o Senhor honre e santifique esse momento. Quem é digno para essas coisas? Quem é suficiente para essas coisas? Para falar da Tua palavra. Mas o Senhor nos escolheu para pregar o Teu Evangelho. E nossa suficiência vem de Cristo. Nós cremos no poder do Espírito Santo. Nós cremos na presença de Cristo por meio do Espírito Santo habitando em nós. Nós cremos na possibilidade de sermos tomados pela plenitude de Deus, ainda que não completamente, por causa do nosso pecado, por causa do nosso velho homem. Mas nessa manhã nós imploramos ao Senhor, diante do Teu trono, que o Senhor fale aos nossos corações, seja conosco, se faça presente e que o Seu poder se manifeste nessa manhã mais uma vez. É o que oramos agradecidos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem. Em 1 Coríntios capítulo 15, não precisam abrir, eu vou ler aqui. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, Paulo diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Certa vez, os irmãos podem ler isso em Marcos capítulo 4, no final do capítulo. Jesus está ali com os seus discípulos, com os apóstolos, e ele diz: vamos até outra margem, vamos até outra margem. E os discípulos obedeceram à voz de Jesus e entraram no barco. E os irmãos podem ler o que aconteceu ali. Uma tempestade se levantou, Jesus estava dormindo. E aqueles discípulos, apóstolos, seguidores de Cristo estavam juntos com Cristo, intimamente relacionados com Ele. E tiveram medo, tiveram aflição. Acordaram Jesus. Jesus repreendeu o vento e o mar, e estes acalmaram, e eles ali puderam conhecer mais um pouquinho daquele que era o Filho do Homem. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E no primeiro capítulo do versículo 5, os irmãos vão ler: entre mentes, ou seja, nesse período de tempo, nesse meio tempo, chegaram a outra margem. Irmãos, nossa vida, ela se resume a essa passagem. Deus chamou você para chegar a outra margem, e você entrou com Ele no barco. O que acontece nesse meio do caminho, que revela quem Ele é e revela quem nós somos. Nós somos filhos de Deus, mas com uma fé tão pequena, e temos tantas aflições e tantos medos
com todas as tempestades que nos acometem, que se levantam. Só que a palavra de Jesus foi: vamos até a outra margem. E você entrou no barco e está com Ele. E a esperança que nós temos e a certeza que nós temos é que nós chegaremos à outra margem. Não importa o que aconteça nesse meio do caminho, não importa. Isso tudo, toda a sua vida, todas as experiências que você tem, o pastor falou aqui no comecinho, né? Todas as experiências, todas elas, positivas, negativas, que você julga positivas ou negativas, mas todas elas são para revelar quem você é e quem Jesus é. E comecei falando domingo passado, eu quero falar um pouquinho dessa outra margem. Nós estamos no meio do caminho, nós estamos no barco, atravessando, mas eu quero contemplar a outra margem, porque ela é certa. Deus nos prometeu, Jesus nos prometeu. Contemplar o céu nos faz ver as promessas de Deus serem cumpridas, a sua fidelidade manifestada, o seu propósito estabelecido e firmado, a sua soberania e majestade declaradas, o seu amor incondicional sentido. Paulo, em Filipenses 1, versículo 6, ele diz: estou certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. E é isso que nós vamos fazer hoje, contemplar um pouco do céu. Não tem como esgotar esse assunto. Os irmãos com certeza já ouviram mensagens sobre esse texto, que nós vamos ler aqui. Mas é sempre importante repetir para alguns, ou coisas novas, né, para outros. Mas eu quero que os irmãos contemplem a outra margem. Eu quero, junto com os irmãos, olhar um pouquinho, por pouco tempo aqui, olhar por cima dos ombros de João e ver um pouquinho do que ele viu, e ouvir um pouquinho do que ele ouviu. E se isso não for combustível para a sua vida de peregrinação, nada mais vai ser. Se isso não te trouxer alegria indizível e cheia de glória, que é o que o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta no começo, nada mais vai te trazer. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Irmãos, aqui, a partir do capítulo 21, ou seja, os dois últimos capítulos da Escritura, os dois últimos capítulos de Apocalipse, nós não vemos mais nenhuma peleja entre o inimigo de Deus e Deus. Nós não vemos mais nenhuma oscilação do que é mal, do que é bom, que nós vemos em todo o livro de Apocalipse. Nós vemos batalhas, vemos anjos maus, serpente, que é Satanás, nós vemos guerras, nós vemos definitivamente Jesus vencendo a batalha final e lançando Satanás no lago de fogo, junto com o inferno no lago de fogo, e aqueles também que não têm o seu nome inscrito no livro da vida. Agora, a partir do capítulo 21, é uma coisa totalmente perfeita. O capítulo 21 e 22 de Apocalipse é o que há de mais puro na Escritura.
é o que há de mais puro que João pôde contemplar. E obviamente, ele sendo homem, mesmo, ele disse, eu vi e ouvi com os meus olhos e os meus ouvidos. Ele sendo homem, com certeza, ele não conseguiu colocar aqui tudo que o céu é. E nem nós, lendo isso aqui, não conseguimos enxergar o que ele enxergou. Mas eu quero tentar fazer isso. Então, Apocalipse 21, vamos ler aqui a partir do verso 21. Eu estou usando a Almeida, revista e atualizada, não sei se vão projetar, mas os irmãos tiverem com a Bíblia aí. Apocalipse 21, a partir do verso 1. Nós vamos pular alguns versículos e eu vou orientando aqui. Diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Agora, versículo 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Somos nós, irmãos. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Agora vá para o verso 22. Nela, na cidade, não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Agora versículo 3 do capítulo 22. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. Até aqui. Irmãos, João vê novo céu e nova terra. O que ele está contemplando, você não tem, pela sua limitação de estar aqui,
Você, mesmo observando, nós vimos a música agora, que a criação de Deus tem a sua assinatura. Deus criou o mundo, em Gênesis nós vemos, Ele criou tudo bom. Tudo bom. Ele viu que tudo que Ele tinha feito era bom. Mas esse novo céu e nova terra é diferente 1000 vezes do que nós podemos contemplar aqui. E ele diz: pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O que você pode contemplar hoje, a beleza que você pode contemplar hoje na natureza, é uma beleza corrompida, é uma beleza amaldiçoada. Lá em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 17, 18, 19, você vai ver que Deus, quando vai falar com Adão, Ele fala: porque você ouviu a sua mulher e comeu da fruta, a terra é amaldiçoada por sua causa. Em Jó, no livro de Jó, no capítulo 15, no versículo 15, nós vemos que até as estrelas e a lua não são puros aos olhos de Deus. Você entende que essa terra que nós conhecemos, ela está corrompida. O que você vai ver no céu, novo céu e nova terra, onde a cidade santa estará estabelecida, é totalmente diferente do que você vê hoje. E o que seria novo céu e nova terra? O primeiro céu e a primeira terra passaram. Seria que Deus vai exterminar tudo isso, de certa forma, aniquilar esse universo e criar um novo? Não. Na carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 13, nós vamos ler lá que nós aguardamos novo céu e nova terra. E a palavra que é usada tanto aqui por João quanto na carta de Pedro é a palavra kainos, e não é a palavra neos. Kainos significa novo, neos também significa novo, mas kainos significa novo em qualidade, não novo vou dar um exemplo. Um carro que você vai comprar, ele já existe, não foi lançado agora. Você vai lá e vai comprar um carro, para você é novo, é kainos. Agora, um carro que nunca existiu, que eles lançam e você vai lá e compra, é neos, porque daí é novo, é um novo que nunca teve nada parecido antes. A palavra que é usada é kainos. Se nós abrirmos Romanos capítulo 8, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo o seguinte, Romanos capítulo 8, versículo 20, a partir do versículo 19. Olha só: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade. Vaidade, não sei qual é como que está o termo aí na sua Bíblia, mas seria inutilidade. Ele está sujeito à sua inutilidade. Não voluntariamente, não porque ela quer, mas por causa daquele que a sujeitou. Deus amaldiçoou essa terra por causa do pecado do homem. Versículo 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Aqui Paulo está falando que a natureza, a criação, ela aguarda ansiosamente pelo dia em que eu e você seremos revelados como filhos de Deus em glória. Ela espera esse dia, porque nesse dia ela vai ser livre do cativeiro também.
aqui. Então nós podemos ver que não é novo, tudo novo, é uma transformação do que já existe. É por isso que a natureza, nós podemos observar a beleza que há na natureza. E vocês imaginam que tudo o que há de belo hoje na natureza ainda está corrompido, está amaldiçoado. Você imagina como é que vai ser o novo céu e a nova terra? A natureza vai ser restaurada. E aí ele diz: e o mar já não existe. O que significa isso? Existem duas possibilidades. Uma mais espiritual e outra mais geográfica. Obviamente, nós podemos ler mais adiante que haverá rio. Então a água, ela não vai ser eliminada, vai haver água, né? E não necessariamente o mar não vai existir como nós conhecemos, mas muito provavelmente haverá uma diferença. Quando o dilúvio aconteceu, as terras se separaram, as águas brotaram de baixo e as terras se separaram. Eu não sei como é que vai ser lá nesse sentido geográfico. Pode ser que o mar seja colocado de forma diferente. Mas também nós entendemos que o mar, na cultura judaica, sempre foi um local de tormenta, de maldade. A besta, ela emerge de onde? Do mar. Isaías 57, acho que versículo 2, você pode ler lá, que versículo 1, 2, o ímpio é como o mar enfurecido, a alma do ímpio é como o mar enfurecido, que solta o seu lodo. E olha, João estava escrevendo isso de onde? De uma ilha. O que estava separando ele dos irmãos, da igreja? O mar. Então a separação não mais existirá. É interessante, vi novo céu e nova terra, sem mar, sem separação. Tudo que pode estar relacionado com o que é mal, com o que nos causa tormento, que nos causa separação, isso não existirá. Versículo 2: vi também a cidade santa. Então a cidade santa não é simplesmente o céu e a terra. O céu e a terra são uma coisa, e a cidade santa é outra. Ele diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Irmão, o céu, sabe onde vai ser? Aqui, nessa terra, transformada. A cidade cujo fundador, edificador, construtor é Deus. E nós lemos isso lá em Hebreus capítulo 11, versículo 10, que Abraão aguardava a cidade cujo arquiteto e fundador é Deus. Quando Jesus, conversando com os seus apóstolos, disse: eu vou para o Pai, mas não fiquem preocupados, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu voltar, eu levarei vocês comigo, para que onde eu estiver, estejam vocês também. Deus Pai, Deus Filho, pelo poder do Espírito Santo, estão construindo essa cidade. E é interessante que o termo que ele usa, como é que pode uma coisa ser santa? Você busca a santidade, contemplando a santidade de Deus. Deus é santo, 3 vezes santo. Mas aqui, a cidade é santa. E ela desce do céu, da parte de Deus. Olha que interessante. O que tentaram fazer quando quiseram chegar até Deus lá, construindo aquela torre? Eles não tentaram edificar algo da terra em direção ao céu?
E o que Deus fez? Barrou. Não. Porque na verdade, tudo que nós recebemos nessa vida e tudo que nós vamos receber, sempre vem de Deus. Essa cidade, ela é edificada de cima para baixo, não de baixo para cima. Não é você que constrói ela. Você não participa da construção dela. Deus que é o seu arquiteto e construtor, edificador. Desce do céu, da parte de Deus. E é interessante que João pôde contemplar que a cidade era santa. Só que, como é que ele chega a essa conclusão de que ela é santa? Nós vemos algumas características aqui da cidade que nós não lemos. Os irmãos quiserem ler em casa depois, vai ver do tamanho da cidade, o tamanho do muro, como que são os muros, as portas que são de pérola, as pedras preciosas que tem lá, a rua de ouro, tudo bem. Mas não é isso que João está contemplando quando ele diz que essa cidade é santa. Se os irmãos prestarem atenção no que nós lemos, você vai ver que João diz que ela é santa, é por tudo o que não há nela, é por tudo o que não tem nela. Irmãos, nós somos limitados em contemplar na forma máxima o que é santo. Você consegue entender o que é a santidade de Deus? Não consegue. Você só consegue entender a santidade de Deus quando você observa você e observa o pecado que está em você. Deus é tudo aquilo que você não é. João, ele pôde dizer que a cidade é santa, e as características não há morte, não há luto, não há pranto, não há dor, que são coisas que nós conhecemos. Você só pode contemplar o que é santo quando você se confronta com o seu pecado. Você só pode conhecer a santidade de Deus quando você conhece, entende o seu pecado. Quando Jesus entra no barco e diz: olha, Pedro, jogue as redes aqui, você vai pegar os peixes. Ele falou: mas pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Se tem uma coisa que eu entendo é de pescaria, mas como o senhor está falando, eu vou jogar. Jogou, tirou. Quando tira, Pedro diz: afasta-se de mim, porque sou pecador. A primeira coisa que é manifesta em nós, quando nós contemplamos a santidade, é o nosso pecado. E Cristo só tem valor para você, meu irmão. A morte de Cristo só tem valor para você, e vai ter cada vez mais valor quanto mais profundamente você reconhecer que tem camadas de pecado que precisam ser eliminadas. Você tira uma, tem outra. Você tira outra, tem mais uma. Porque nós não estamos livres da presença do pecado. Nós somos livres da culpa, da condenação do pecado e do poder do pecado, mas não da presença do pecado. Agora, João contempla a cidade e diz que ela é santa porque não há presença do pecado lá. O que é que causa morte, luto, dor, pranto, trevas, lágrimas, senão o pecado, a presença do pecado? Nós somos incapazes de conhecer o que é santo, senão por meio do contraste com o pecado, com o nosso pecado, com o pecado que nos rodeia. João a compara, então, como uma noiva. A coisa talvez mais próxima que ele chega de dizer, né? Ele fala muito do que não tem lá, né? Mas
ela é como uma noiva. Aqueles que casaram, né? O dia do casamento, você tem noção? Não que o casamento seja isso, tá? Aquela festa, não é isso, o casamento não é isso. Mas todo o preparativo, a noiva quer ficar bonita, ela passa o dia inteiro cuidando da beleza, para chegar naquele momento e fazer o cidadão lá na frente chorar, né? Eu chorei. Ainda bem que não filmaram. O cara tinha 3 câmeras, tudo filmando a Giovana, né? Tava tão bonita que nem ligaram pro cara que tava lá, né? Mas é isso, uma noiva adornada para o seu esposo. Irmãos, João vê e ouve. Ele diz isso no capítulo 22:8. Vi e ouvi com meus olhos e os meus ouvidos. Aí no versículo 3: então ouvi grande voz vinda do trono. Para até aqui, ó. Irmão, a gente lê isso aqui e não presta atenção no que está lendo. Você ouve Deus falar com o seu ouvido? Você já ouviu? Pode até ter ouvido, foi uma experiência talvez, mas eu nunca ouvi com esse ouvido aqui. Com o tímpano, com os ossinhos que se mexem para que eu possa ouvir. Eu nunca ouvi Deus falando. E João ouve grande voz vinda do trono. Irmão, Deus vai falar lá e você vai ouvir com o seu ouvido. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Você precisa de fé aqui, não precisa? Lá não. Isaías 65, versículo 24, falando a respeito do céu e do que haverá lá, Isaías diz: e será assim, antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Irmão, aqui você ora a Deus. Lá você não vai precisar orar. Porque antes que você clame, Deus estará lá para responder. O que significa isso? É como... Agora, de manhã cheguei, o Vitor foi ali, conversou comigo e tal. Um fala, o outro responde. É assim. Você tem noção do que é isso? Agora hoje você ora. Deus às vezes fica em silêncio. Às vezes responde no tempo dele. Mas tudo isso é porque você precisa dessas coisas, para que seja revelado quem você é e quem Jesus é para você. Mas lá, será que antes que clamem, eu responderei. Ouvi grande voz vinda do trono. Deus vai falar com você, meu irmão. Nós vamos ouvir a voz de Deus. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. Espera aí, mas hoje nós não somos? Nós somos. Mas você acha que nós somos um povo de Deus fiel ali, que realmente cumpre aquilo que Deus quer, e definitivamente, e na sua amplitude máxima, nós somos povos de Deus? Não. Lá diz que os reis da terra lhe trarão glória, e nós estaremos continuamente na sua presença e na sua luz. Hoje, você vem para a igreja, que está uma maravilha, você sai ali na rua, já vem o pensamento de uma coisa e de outra e não sei o quê.
e desvia a sua atenção, e daqui a pouco você... Peraí, vamos... Oscilação, lá não tem oscilação. Lá, continuamente lhe trarão glória. Aqui nós estamos acostumados com pessoas incrédulas, que zombam de Deus. No novo céu e na nova terra, não vai ter isso. Só vai haver lá dentro adorador, que glorifica o nome dele continuamente. Interessante, habitação de Deus, Deus mesmo habitará com eles. Até 10h30 tem que ir, pastor? Mais ou menos. Lá em Gênesis, quando Deus cria tudo, cria o homem, quando ele vem lá para falar com Adão, a Escritura diz que, pela viração do dia, Deus andava pelo jardim. Não diz que Deus habitava lá no jardim com eles. Não diz isso. Então, ali, Deus visitava na viração do dia. Essa é a informação que nós temos. Depois, quando os israelitas estão ali caminhando pelo deserto, que tem o tabernáculo, que era móvel, Deus habitava no tabernáculo. É claro, Deus habita toda a terra, mas a presença dele era manifesta ali, no tabernáculo. Depois que o templo foi construído, Deus habitou no templo, tanto no tabernáculo quanto no templo, no Santo dos Santos, onde o véu separava. Depois que o templo é destruído, e na verdade, antes mesmo do templo ser destruído, quando Jesus vem a essa terra, Deus vem dentro de Cristo. A presença de Deus junto conosco em Cristo. Por pouco tempo, né? Por pouco tempo. Então Cristo vem tabernacular aqui. A morada de Deus, a habitação de Deus em Cristo. Então, visitação de Deus no tabernáculo, no templo, depois em Cristo. E o templo é destruído e Cristo é assunto aos céus. E aí Atos diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Esse lugar aqui, meu irmão, não é santo, porque aqui se prega o Evangelho. Porque quando Jesus vai, o Consolador vem e vem habitar dentro de você, de mim. Deus habita dentro agora de você e de mim, agora. Só que no céu não vai precisar. Deus não vai precisar habitar dentro de você. No versículo 22, 23 do capítulo 21 diz: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Nós estaremos habitando em Deus. Deus vai preencher de fato aquele espaço, e nós estaremos habitando na sua luz, nele. Olha que interessante, hoje ele habita em nós. O Espírito Santo nos foi dado, é o penhor da herança, até o resgate da sua propriedade, ele vai te buscar. Só que lá, você não vai precisar ter o Espírito Santo dentro de você. Você não vai precisar ter fé, porque Deus está do lado. Você não vai precisar orar, porque você só vai falar, e antes que você fale, ele vai ouvir. Você não vai precisar ter o Espírito Santo dentro de você, porque você vai ser um ser glorificado, e você vai habitar na presença definitiva dele. Nós habitaremos em Deus, na sua luz. Lá não haverá noite, não precisa do sol nem da lua para iluminar, porque a luz dele vai iluminar a cidade, de dia e de noite. A segunda carta de Pedro, no finalzinho do capítulo 3, Pedro diz que
será aquele o dia eterno. Dia eterno. Quando você puder contemplar isso aqui de fato, vai ser um dia só que eterno, que não se acaba, porque não há noite. E Deus vai iluminar esse dia para todo o sempre. É um dia que, sabe aquele dia que você escolhe e fala, nossa, esse dia eu tive uma alegria tremenda, nunca mais vou esquecer. Irmão, aquele dia vai ser o dia eterno, que não se acaba. É o dia que você vai poder, que ele não vai terminar, que você não quer que ele acabe, porque ele não vai acabar mesmo. E Deus vai se revelar cada vez mais para você, porque Deus é infinito, o conhecimento dele é infinito, e no céu nós vamos contemplar isso. Já estou terminando. Ele diz, no versículo 4, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O que é primeiras coisas? É tudo que nós podemos ver. Como é que acontece aqui? É o que você está acostumado a ver. Você vê doença, você vê miséria, você vê dor, você vê... Irmãos, sou da área da saúde, sou osteopata, e as pessoas vão lá, e muitas estão sofrendo, na verdade, de ansiedade, de depressão, e elas não sabem que remédio mais tomar. Só que lá, as primeiras coisas passaram. Eu não sei que versão que está aí na sua, mas tem uma versão que diz, a primeira ordem passou. Que é o que nós estamos acostumados a ver. Sabe o que quando você levanta de manhã, e a primeira coisa que você faz não é meditar na palavra de Deus, mas é pensar nos problemas que você tem? Não vai ter isso lá, porque as primeiras coisas passaram. A ordem que nós estamos acostumados a ver aqui, isso não vai ter lá. Deus, o Deus que criou o universo, que está construindo a cidade, que vai ressuscitar você naquele dia, em um momento vai transformar o céu e a terra, para colocar a nova Jerusalém, a cidade celestial, santa. O Deus que está fazendo isso, é o Deus que vai enxugar do seu olho toda lágrima. Aqui, muitas pessoas devem procurar o pastor, né, para chorar no ombro do pastor. Irmãos, Deus, Ele mesmo, vai enxugar dos olhos toda lágrima das ovelhas, do pastor, de todos. Por quê? Não há presença do pecado. Você não chora mais. Sabe o que é isso? Você não chora mais. Não tem por que chorar. Isaías 65, 17, 18 diz que não haverá lembranças das coisas passadas, porque as primeiras coisas passaram. Tudo aquilo que você está acostumado a ver nesse mundo, não vai ter lá. E o que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Tudo está consumado, ele diz. Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Irmãos, não só nós estaremos na presença nós estaremos no novo céu e na nova terra, habitando na cidade santa eternamente, como quem garante isso é aquele que é eterno,
eu sou o alfa e o ômega. Você entende que desde Gênesis até Apocalipse, nada saiu do controle de Deus. Eu sou o alfa e o ômega. Deus é desde o princípio, antes de criar todas as coisas. Ele cria, e Ele sustenta, e Ele dá o fim que Ele estabeleceu. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele está querendo dizer que nada nunca saiu do controle dele. Gênesis faz sentido, a sua vida de sofrimento faz sentido. E aí, ele diz: a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus e ele será meu filho. Em Isaías 55, versículo 1, diz: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, que não tem dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. O mais miserável dessa terra pode ter direito a ficar abastado bebendo dessa água. O mais miserável e pobre dessa terra, ele pode não ter nada, mas ele pode se saciar completamente nessa água que aquele que está sentado no trono oferece. Em Apocalipse 20, 17, ali adiante diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O vencedor herdará essas coisas. Irmão, o vencedor que vai herdar essas coisas é o vencedor que vence pela vitória de Jesus. Romanos 8,37 diz que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você não é vencedor por você mesmo. Você não vai conquistar esse lugar. Você vai herdar esse lugar, porque já foi conquistado esse lugar por você. Cristo conquistou. Ele te dá de graça, de graça. Lutero, certa vez, estava conversando com o rei ali da cidade, e a igreja católica tinha aquelas peças que eram peças consideradas santas, que tinham poder. Então tinha lá o cravo de Jesus, o crânio de João Batista e o manto de não sei quem, e as pessoas, os fiéis, se apoiavam nisso. Eles se apegavam nisso, que é o que eles podiam ver. E aí, Lutero, conversando com esse príncipe, com esse rei ali, ele diz: Lutero, você está pregando sobre Cristo, somente a graça, pela graça, só Cristo. E essas coisas, nós vamos tirar essas coisas, o que nós vamos colocar no lugar? Lutero respondeu: Cristo. Tira tudo e coloca Cristo. Paulo, ele diz: tudo que eu considerei por ganho antes, o cumprimento da lei, a minha descendência de ser judeu, fariseu, tudo isso eu considerei por perda para ganhar a Cristo. Beber dessa água é crer no Filho do Homem.
para que você possa, assim como diz Apocalipse 22, entrar pelas portas da cidade. Apocalipse 22, 14: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes seja dado o direito de entrar na cidade pelas portas. A versão corrigida, fiel, diz: bem-aventurados os que guardam os mandamentos. É diferente daqui. Irmão, Cristo cumpriu a lei por você. Você crer na obra de Cristo, lavar as suas vestes no sangue de Cristo, é cumprir a lei. Porque Cristo cumpriu a lei por você. E a pergunta que eu faço é: crês tu no Filho do Homem para herdar essas coisas? Quando Jesus cura aquele cego de nascença em João capítulo 9, ele cura, o cego não estava pedindo para ser curado, mas ele cura, e ele dá algumas orientações, e aquele cego vai e cumpre aquilo que Jesus pediu, passa lodo nos olhos dele, vai lá e te lava no tanque, e você vai, não diz o que ia acontecer, só fala para ele se lavar, e ele vai, se lava e passa a ver. Jesus age na vida dele, dá orientações para que ele ele cumpre. E depois Jesus vai encontrar ele já curado e faz uma pergunta: crês tu no Filho do Homem? Porque mais importante do que você cumprir a lei e cumprir os mandamentos é crer no Filho do Homem verdadeiramente. Tome Cristo, se apegue a Cristo, ganhe Cristo, beba dessa água. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, nós não temos capacidade para contemplar aquilo que o Senhor está preparando para nós. Nós não temos capacidade porque somos limitados, a nossa limitação impossibilita isso. Mas, Senhor, que o Senhor mantenha isso à nossa frente todos os dias, que a nossa esperança, que a nossa alegria esteja baseada naquele dia eterno, em que essas coisas que nós vemos passarão, e nós habitaremos para sempre, definitivamente, na presença do Senhor. Nos abençoe no decorrer desse dia, e pedimos isso, desde já agradecidos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.